Melo contundido, né, com fratura no tornozelo esquerdo. A lesão do Wesley também seria a mesma coisa. Luan Silva. Aí vem as questões de Covid. Luan, Gabriel Menino, inclusive cortado na seleção brasileira. Rony, Danilo e Gabriel Silva. É uma relação muito grande. E eu pergunto, André, será que o Abel, técnico do Palmeiras, se assusta com essa lista, essa relação de desfalques para o jogo de amanhã? Ele certamente se assusta, né? São vários problemas, jogadores indisponíveis num número muito maior do que é normal. É claro que precisamos considerar novamente os números da pandemia subindo aqui em São Paulo. O Palmeiras está nesse contexto, infelizmente, e os jogadores palmeirenses, até o Gabriel Menino, que estava na seleção, que deram positivo, vão ficar fora por algum tempo aí. Tomara que todos se recuperem com o menor nível de sofrimento possível. Agora, o Abel é um treinador formado em Portugal, ainda jovem, 41 anos, mas certamente observa futebol muito antes disso. E ele está acostumado com uma situação que deve ser um choque para ele, né? Data FIFA, Campeonato Brasileiro, mandando ver jogos importantes que valem tantos pontos quanto os outros e que são realizados sem que a seleção brasileira e as outras demais estejam reunidas, e ele tem que se virar. Então, se o campeonato estivesse parado, para que a seleção brasileira fizesse 2 partidas pelas eliminatórias, jogadores convocados pelo Brasil e por outros países poderiam servir seus times nacionais tranquilamente. Jogadores com positivo de Covid teriam um pouco mais de tempo para se recuperar sem desfalcar o time, isso também precisa ser considerado, mas não. Ele está aqui no Brasil e tem de se adaptar a competições que continuam acontecendo, enquanto o calendário da data FIFA, que é apresentado com vários anos de antecedência, é simplesmente ignorado. A CBF trata a data FIFA como se ela não existisse, porque só a seleção brasileira pode jogar e os campeonatos prosseguem. Pois nós temos aí o campo, intimamente chamamos de campinho, provável time do Palmeiras que vai enfrentar o Fluminense amanhã. Se tiver, coloca pra gente na tela aí, porque mesmo assim eu estava acompanhando o Facincani. É aí que entra aquela vantagem de uma equipe ter um elenco extenso. Se você pegar a escalação do Palmeiras para o jogo de amanhã contra o Fluminense, você ainda vê uma equipe com um bom elenco para ser escalado e entrar em campo para esse clássico, Facincani. Sim, é verdade. Olha só que estranho, né, Preto? Se você não tivesse visto essa lista e eu te dissesse o seguinte: Preto, eu tô com um time bacana aqui, o que você acha desse time, da escalação? O Everton, Gabriel Menino, Gustavo Gomes, Luan e Matias Vinha. Que agora tá a lista aí, né? Mas enfim, olha só, vamos supor que a lista não estivesse aí, mas pode deixar aí, Ricardão, não tem problema nenhum. O Everton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha. Danilo, Felipe Melo. Wesley, Rony, Gabriel Silva e o Luan Silva, que são 2 bons jovens que o Palmeiras tem à disposição também. Não é um time legal, Preto? Seria um time para disputar um jogo de Campeonato Brasileiro ou pelo menos 1, 2, 3 partidas numa eventual ausência de outros jogadores? Acho que com essa escalação dava para o Palmeiras fazer jogos minimamente agradáveis ou respeitáveis, né? Pois um time inteiro desse tá fora. Ora por seleção, que é um absurdo, que aí eu compartilho tudo que o André falou. Para mim isso não existe, né? Isso para mim é um atentado ao futebol brasileiro, a continuidade de competições em meio a uma data FIFA. Isso é uma falta de respeito das maiores, fora o Covid. E fora lesões que são traumáticas, lesões que acontecem, lesão de joelho, lesão de tornozelo, lesão muscular, enfim, tantas outras que são lesões corriqueiras. Então, é importante que hoje as equipes tenham esse tipo de gestão, como fez o Palmeiras, né? Como fez Flamengo, como faz Atlético Mineiro, Grêmio, o Inter um pouquinho menos, São Paulo um pouquinho menos, mas também tem alguns jogos à disposição, porque com esse tipo de calendário, com esse tipo de maratona, com esse tipo de falta de educação saudável, e para mim é o mais importante, de educação física, vamos colocar assim, né, num português um pouco mais claro, que o nosso futebol aqui propõe aqueles que disputam, estão integrados à prática, Preto, ou você tem um gasto excessivo
para você formar um elenco desse, ou você arrebenta. Olha só o exemplo do próprio Corinthians, o que está acontecendo. Perfeito. Coloca aí a escalação do Palmeiras, provável Palmeiras. Aliás, provável, mas não dá para mexer muito não, né? Porque, como dizia o humorista, é o que temos, né? Olha aí, a provável escalação do Palmeiras para o jogo. Jailson no gol, que foi campeão com a camisa do Palmeiras. É um grande reserva, o Marcos Rocha é titular. Emerson Santos, Renan e o Scarpa, que foi muito bem na lateral esquerda contra o Ceará na Copa do Brasil. Patrick de Paula, campeão, marcando o gol na cobrança de pênalti, um cara super respeitado no meio de campo, com Rafael Veiga, que está num momento muito legal agora. Lucas Lima, que não tendo a posição de titular, mas a expectativa com relação ao futebol dele sempre foi muito grande. Breno e o Gabriel Veron, que apareceu muito bem da base. E o William, que é uma coisa impressionante. Todos os jogos do Palmeiras têm o William em campo. Todos. Todos. Libertadores, Paulistão, Florida Cup, Brasileirão, Copa, tudo. Tudo tem o William em campo. Esse time aí é forte, tá bom para enfrentar o Fluminense, André? Esse time não é o mais forte que o Palmeiras pode oferecer ao seu torcedor, mas é um time absolutamente mais até do que digno para vestir a camisa do Palmeiras numa rodada de Campeonato Brasileiro com tantos e tantos problemas, né? O nível de entrosamento, conhecimento entre jogadores, como o sistema vai funcionar no início de trabalho de uma comissão que acabou de chegar, fez poucos treinos, são questões. Os jogadores vão ter, talvez, condições para resolvê-las em campo ou com um pouco mais de dificuldade. O Fluminense está num bom momento, o Fluminense está numa classificação na tabela do Brasileirão que surpreende muita gente pelo nível do elenco, e isso é preciso que se aplauda e é preciso que se observe e se respeite, mas eu acho que o Palmeiras tem condição de ser muito bem representado nesse jogo e vencê-lo. Perfeitamente. Agora há pouco eu li aqui